Sabe como bastam alguns pequenos acidentes para você ficar sem teto? Uma despesa emergencial aqui, umas taxas de cheque especial ali, um cheque de aluguel que voltou por causa das taxas, e então uma ordem de despejo. Passei de estável, embora não rico, para dormir no meu carro em 4 semanas. E me considero sortudo, pelo menos eu tenho um carro. E um emprego, é por isso que eu tenho essa história também. Eu trabalho no turno da noite em um restaurante que fica aberto a noite toda. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, eles nunca fecham, e também estão sempre contratando, e eles não se importam muito com a sua formação. Era a hora tranquila, quando a hora já está tão alta que é meio cedo, saca? O restaurante estava vazio, então eu estava encostado no balcão comendo uma tigela de chili com queijo ralado e cebola picada enquanto procurava outras coisas no celular. O cozinheiro estava lá fora fumando. E a única outra pessoa no restaurante comigo era uma jovem grávida chamada Cherry, que estava mandando mensagem de texto para sua avó nervosamente. Vou ter que sair cedo. Minha avó está me dizendo que preciso buscar meu filho. Detesto quando ela faz isso, mas também não tenho condições de pagar uma babá. Cherry era legal, mas como todo mundo ali, ele estava passando por um momento difícil. O namorado dela estava na prisão a 96 km dali. E parte do motivo pelo qual ela trabalhava ali era para cobrir as contas dele e ter dinheiro suficiente para visitas regulares. Ele estava lá por assassinato ou alguma coisa assim. Mas nós não conversamos muito sobre nossas vidas pessoais, então eu não tinha certeza. Brucius era o cozinheiro e fazia uma pausa para fumar sempre que possível, o que, quando o restaurante estava vazio, significava uma grande oportunidade. Ele voltava se um cliente entrasse, mas não havia motivo para incomodá-lo. Ei, não tem problema, eu cuido de tudo, vai buscar seu filho, eu disse para Cherry. Obrigada, você me salvou, estou em dívida com você, ela respondeu. Então eu retornei, não se preocupe, te vejo na quarta-feira. Ela saiu correndo porta fora e eu não pensei em nada. Ouvia se despedir de Brucius e então o motor do carro dela ranger enquanto ela ia embora. Ainda tinha mais 4 horas de turno e, com sorte, tudo continuaria tranquilo. Claro, já que estou aqui falando com você, você sabe que eu não tive tanta sorte. A campainha da porta tocou e uma família de 4 pessoas entrou. Mãe, pai, menino e menina. Meus olhos se voltaram para o estacionamento. Não vi nenhum carro, mas disse a mim mesmo que eles poderiam ter estacionado atrás do prédio. Engraçado. Mas não me lembro da aparência deles. No entanto, lembro do que vestiam, porque era algo bem parecido com o Andy Griffith de Leave It to Beaver. O pai vestia uma camisa xadrez azul de botões com uma camiseta branca por baixo e calças caqui. O cabelo estava perfeitamente penteado para trás. A mãe usava um vestido xadrez vermelho com uma saia ampla, crinolina e cintura marcada. O cabelo também estava impecável, como se tivesse saído de algum tipo de comercial. A menina tinha o cabelo preso em 2 Marias Chiquinhas com laços amarelos e usava uma blusa rosa e shorts azuis. O menino tinha um redemoinho perfeito e uma blusa azul e shorts vermelhos. Fiquei incomodado. Eles pareciam perfeitos, mas ao mesmo tempo não parecia. Brucius voltou para dentro, olhou longamente para a família enquanto se acomodava em uma mesa e em seguida passou pelas portas de vai e vem para os fundos sem dizer uma palavra. Que grosseria. Boa noite a todos, eu disse, enquanto colocava os cardápios plastificados na mesa. Posso servir alguma coisa para beber? Cada membro da família juntou as mãos sobre o cardápio e se virou na minha direção com um sorriso. 4 copos de leite, por favor, disse o pai, num tom de voz descontraído, como se tivesse saído de uma comédia antiga. Tudo parece tão delicioso, disse a mãe alegremente, sem olhar para o cardápio. Não conseguia me lembrar da última vez que vi adultos pedindo leite, principalmente tão tarde. Obrigado, disse o pai quando coloquei os copos na mesa. Ninguém se moveu 1 centímetro. A postura e o rosto na mesma posição enquanto me observavam servir as bebidas e retornar. Limpei as mãos no avental e tentei sorrir. Estão todos prontos para fazer o pedido? Os 4 olharam para o meu crachá ao mesmo tempo e de repente fiquei feliz que a maior parte deles estava escondida sob o meu moletom. Estamos esperando alguém, disse a mãe em tom cantante. Todos se viraram com pequenos sorrisos idênticos nos rostos e a condensação dos copos intocados formou 4 pequenas poças. Não era certo que crianças ficassem tão quietas, ou que qualquer pessoa ficasse tão parada. Para ser sincero,
Também não era normal esperar por alguém àquela hora da noite. Fingi que estava limpando os balcões. Os hóspedes não deveriam ficar sozinhos e eu não sabia o que fazer. Tem certeza que não posso lhe trazer nada? Perguntei depois de alguns minutos de silêncio angustiante. Nós avisamos. Estamos esperando, sibilou uma das crianças. Levei um susto e deixei o pano cair. Aquela não era a voz de uma criança. Os 4 pares de olhos se fixaram em mim novamente, mas dessa vez ninguém estava sorrindo. Meu coração batia forte nos ouvidos e eu podia jurar que eles também ouviram. Ok, eu ri nervosamente, minha voz um pouco alta demais. De repente, pelo canto do olho, vi Bruce acenando freneticamente atrás das portas giratórias, gesticulando para que eu me juntasse a ele nos fundos. Aliviado por ter uma desculpa para ir embora, recuei lentamente, algo no fundo do meu cérebro mais primitivo me dizendo para não virar nas costas para eles. Que se danassem as regras, eu não podia ficar ali sozinho com eles nem mais um segundo. Eu mal tinha aberto as portas giratórias quando ele me puxou para dentro. Escute, ele sussurrou com urgência, segurando meu braço com força. Aquelas pessoas lá fora não são pessoas de verdade. Olhei para trás através da pequena janela de porta de vai e vem. Eu não, só me escute. O que me falta é tempo para explicar. Está vendo aquele saco de sal? Ele apontou com a cabeça para um saco gigante de sal gema puro que eu nunca tinha visto desde que comecei a trabalhar aqui. Faça uma linha na frente, certifique-se de que esteja longe o suficiente para que a porta de vai e vem não quebre a linha. Ela precisa ir de uma parede à outra. Se não tiver certeza, faça mais. Ele ergueu seu próprio saco grande de sal e começou a fazer um círculo largo, grande o suficiente para caber nós dois. Olhando para trás, pude ver que já havia uma linha de sal semelhante no fundo, estendendo-se de parede a parede. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas nunca tinha visto Bruce agir de outra forma que não fosse descontraído e tranquilo durante todo o tempo em que estive aqui. Isso foi o suficiente para me fazer ouvir. Enquanto eu servia, dei uma espiada pela janela redonda, nas portas de vai e vem e vi a família ainda sentada ali. Eles ainda não tinham se mexido. Isso é realmente assustador, murmurei baixinho. Depois que minha linha de sal foi despejada e verificada 2 vezes, Bruce apontou para o interior do círculo e pressionou um dedo sobre os lábios. Caminhando na ponta dos pés até a parede, ele abriu cuidadosamente a caixa de circuito, então, respirando fundo, desligou os disjuntores, mergulhando todo o restaurante na escuridão e apagando as luzes externas. No instante seguinte, ele pulou para se juntar a mim no meio do círculo. Um segundo depois, ouvi um grito profano vindo da sala de jantar. Tampei os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. Eram como se as ondas sonoras fossem feitas de vidro quebrado. Minha pele parecia estar sendo arrancada. Meus tímpanos gritavam. Comecei a cair e parei abruptamente no meio do caminho. Bruce havia enrolado a gola da minha camisa em sua mão. Eu quase caí para fora do círculo. Outro grito me atingiu e eu solucei de confusão e dor. Meus músculos se contraíram enquanto eu lutava contra uma vontade instintiva de correr. O aperto de Bruce aumentou, me mantendo no chão. Nesse momento, as portas giratórias se abriram com um estrondo, e uma massa turva e escura deslizou e se infiltrou. Seria de se esperar que estivesse escuro demais para ver qualquer coisa, mas havia tantas bocas, tantos dentes, tantos olhos, o espaço se encheu com cheiro de podridão e piche. Aquilo era a tal família. Vomitei e coloquei as mãos sobre a boca para conter o vômito. A massa deslizou e se espalhou até a borda da linha de sal, estendendo-se horizontalmente por toda a sua extensão. Agora eu entendia por que havia um círculo. Se houvesse a menor abertura na linha ou entre a linha e a parede, ele teria deslizado para o outro lado. Meus olhos ardiam quanto mais eu olhava. Senti algo quente cair na minha mão. Pensei que fosse lágrimas. Era um sangramento nasal. Enquanto os gritos aumentavam, Bruce gritou: "Feche os olhos!" Coloquei as mãos sobre os ouvidos, fechei os olhos com força e simplesmente chorei. Finalmente, não sei por quanto tempo, os gritos pararam. Devo ter desmaiado logo depois, porque quando recobrei a consciência já era madrugada. Cada músculo e osso do meu corpo doía quando me levantei. Meu rosto estava coberto de lágrimas secas, ranho e sangue. Bruce estavam com os olhos vermelhos e todo desgrenhado.
Ele usava a vassoura especial, aquela que dizia não usar, com caneta permanente no cabo, para varrer todo o sal para uma pá grande, seguindo a mesma instrução. O sal havia adquirido uma cor azul esfumaçada e cheirava a enxofre e gasolina. Talvez fosse a luz do dia, talvez fosse o fato de ter sobrevivido à noite mais aterrorizante da minha vida, mas quando falei, minha voz estava surpreendentemente calma. Vou lavar o rosto, depois vou fazer café para nós. E aí você vai me contar o que diabos foi aquilo, Brucius. Ele assentiu, murmurou que sim e continuou varrendo. Fiquei meio tentado a virar a placa da porta para fechado, mas seria um azar se o gerente aparecesse do nada quando eu fizesse isso. Além disso, o lugar estava vazio. Depois de terminar de varrer, lavou as mãos e se juntou a mim. Servi-lhe uma caneca do melhor café que já tomei na vida. Ele acendeu um cigarro e nos entreolhamos do outro lado da mesa vazia. Apesar da confusão, o restaurante estava em perfeita ordem, como se nada tivesse acontecido. E então eu disse: "O que é que foi isso?" Ele deu uma longa tragada, como se estivesse brincando se me contaria a verdade ou não. Mas depois da noite passada, era tarde demais para mentir. Eles se chamam A Família. Nunca os vi antes, mas a Carrie, a garçonete antes de você e da Cherry, trabalhou aqui por alguns anos e disse que eles aparecem de vez em quando. Ele fez uma pausa como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Tomei um longo gole do café e ele continuou. A primeira pista foi que eles não tinham carro. Eles simplesmente apareceram, nem sei de onde, e entraram. A segunda é como estavam vestidos. E você sabe de onde eles vieram? Eu perguntei. Não sei, mas a lenda é que uma família desapareceu na rodovia décadas atrás e quando voltaram eles estavam, bem, aquilo. E vocês não pensaram em me contar isso quando fui contratado? Você teria acreditado? Ele respondeu. Bem, eu acho que não. Brucius disse, essa é a razão pelo salário ser tão bom. Então eu retruquei. E o sal? As luzes? Então ele disse, escute, eu não conheço todas as regras, mas antes deste lugar ser construído, aparentemente havia muito mais desaparecimentos. As pessoas desciam nessa saída porque achavam que tinham visto uma placa de comida ou posto de gasolina. Viravam e nunca mais eram vistas. Mas agora as pessoas simplesmente param aqui, saindo da rodovia e voltando. Mas isso significa que quando a família fica com fome, eles vêm aqui. Foi por isso que você foi direto para os fundos. Bruce respondeu que sim, porque precisava começar os trabalhos com o sal. E você apagou a luz para que ninguém pare enquanto eles estiverem aqui? Ele também respondeu com sim. E o sal? Eu disse. Ele ficou em silêncio. Você viu o porquê. Naquele momento, a porta se abriu e um casal com uma criança pequena entrou, uma família de verdade. Paramos de conversar, anotei o pedido e Bruce esquentou a grelha. Não havia mais nada a fazer. Isso aconteceu há algumas semanas, mas ainda estou trabalhando lá. A empresa nos deu um cheque bônus extra quando o incidente foi relatado, o que me rendeu um hotel barato com cama e chuveiro decentes por um tempo. Ainda estou me candidatando a empregos, mas ninguém mais me chamou de volta para uma entrevista. Estou vivo por causa do Brucius, mas ele acabou de ser contratado como agente penitenciário na prisão e vai sair em breve. Talvez eu apague isso mais tarde, mas precisava compartilhar com alguém, onde ninguém soubesse quem eu era ou me julgasse. O que vocês acham que eu deveria fazer?